Começou em porcos aparentemente saudáveis. Meses, talvez anos atrás, um novo coronavírus se espalhou silenciosamente. Aos poucos, fazendeiros começaram a ficar doentes. Pessoas infectadas ficaram com uma doença respiratória, com sintomas desde uma leve gripe até uma forte pneumonia. Os mais doentes precisaram de cuidados intensos e muitos morreram. Especialistas afirmam que, a menos que seja rapidamente controlado, ele pode levar a uma forte pandemia, uma doença que circula o globo e afeta pessoas em todo o mundo. A missão do quadro de emergência é oferecer recomendações para lidar com o desafio global, chegando em responsabilidade de uma pandemia. Ele é composto de líderes extremamente experientes de negócios, saúde pública e sociedade civil. Estamos olhando para o dobro de casos em uma semana e 6 vezes mais em um mês. Se não formos capazes de parar a contaminação, isso chegaria a 500 mil de casos e continuaria subindo exponencialmente. Em 3 meses, poderíamos nos aproximar de 10 milhões de casos. Estamos no começo do que será uma grande pandemia, e há problemas que só podem ser resolvidos pelos governos trabalhando juntos. Nós sabemos de vírus como o corona em animais e pessoas há décadas, mas não tivemos sucesso em desenvolver uma vacina. E claro que há as novas tecnologias que podem ajudar, mas será difícil. Eu não estou otimista em ter a vacina a tempo de ter alguma relevância nessa pandemia. Uma pergunta para essa reunião: como os governos e organizações internacionais vão alocar distribuimentos médicos para aqueles que mais precisam? Pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most. Nós temos visto um bom trabalho ao redor do globo em relação a outras doenças. Acredito que ter um mecanismo financeiramente capaz de oferecer suprimentos nos países mais necessitados seja extremamente importante. Acho que a segunda coisa é que será muito importante para as fábricas, que tenhamos clareza com o que precisamos e onde precisamos, e quem está tomando as decisões. Acredito que, sabendo que os países mais afetados são os de médio e baixo nível, então um acesso igual a tecnologia e finanças, acho que deve haver uma união universal entre todos os países. Um estoque global com certeza ajudaria a tomar decisões racionais e estratégicas, mas a realidade é que não temos essa capacidade de logística para trazer isso tudo para um só lugar. Acho que é aí onde uma colaboração entre as organizações mundiais, os governos e as organizações privadas que já trabalham com esses suprimentos importantes todos os dias, entender onde os suprimentos estão, tomar decisões para levá-los até as pessoas que mais precisam e trabalhar com as empresas para levá-los de onde eles estão hoje para onde eles precisam estar. Devemos dar ênfase na cooperação. Empresas que possuem grandes cargas de suprimentos podem dar muita eficiência para o processo. A questão é, esse mecanismo internacional consegue realmente promover compromissos para fazer isso o mais rápido possível, para que as pessoas sintam que, se contribuírem, terão a população? Para ser honesta, a maior parte dessa produção tem compromissos em contratos. Não são ouvidos pessoas que fazem os produtos que não têm compromisso com o consumo dos mesmos. Por isso, não é algo que os países controlam. Eles irão trazer essa emergência e tentar cooperar com os que controlam. Acho que temos que saber que os países não vão querer comprar uma grande porção de medicamentos para colocar em um lugar sem que eles retenham grande parte do que compraram. Agências de saúde pública emitiram avisos para viagens, enquanto alguns lugares proibiram viagens para as áreas mais afetadas.
Como resultado, o setor de viagens tomou um grande golpe. As viagens diminuíram 45% e diversas outras foram canceladas. Um efeito cascata está ocorrendo pelo setor de serviços. Países que dependem de turismo estão tendo sérios problemas. Líderes das nações, organizações mundiais balancearam o risco de espalhar o vírus. Se as pessoas continuarem viajando pelo mundo contra os riscos das profundas consequências econômicas caso as viagens sejam proibidas. Se há uma instituição que consegue fazer isso tudo, então eu me preocupo que estejamos sofrendo uma alucinação da ONU. É muito importante conseguir essas indústrias e uma liderança eficiente com a responsabilidade do coletivo. Isso deve ser apoiado pela liderança pública. But has a collective responsibility and accountability, and that needs to be supported by the public leadership. Nós precisamos esclarecer os voos, pois se continuarem somente 20% dos voos, as companhias irão à falência. Há um grande complexo de problemas. Nós precisamos pensar quanto há tempo para direcionar esses suprimentos e ter certeza que continuem circulando. Acho que precisará de precisão e conhecimento, que somente o setor privado tem. A ONU pode ter uma parte importante na coordenação, mas as companhias sabem onde esses suprimentos estão, onde vão, como movê-los, e é aí que um tipo de aliança pública-privada precisa se erguer rapidamente. Não estamos sem dinheiro, ainda mais o fato. Não estamos sem dinheiro, ainda, mas o fato é que estamos trilhando uma direção perigosa e algo precisa mudar. Como os recursos financeiros devem ser priorizados, sabendo que não podemos falhar? Qual o seu senso de prioridade? Não temos dinheiro para pagar todos esses problemas urgentes. O movimento que fazemos precisa de fundos, certo? Então onde está o dinheiro? Vários setores privados suprem o dinheiro. Alguns sentados aqui, vocês têm algum dinheiro? Agora precisamos de algo bem coordenado e centralizado. Hotéis serão mais caros e perderão muito por conta disso, e sabemos que eles fazem 5% do PIB. Governos devem estar dispostos a fazer coisas que não estão no histórico, é algo que realmente devemos nos preparar. We shouldn't underestimate the power of entrepreneurship. We need to escalate that, whether it's through the government's helping with tax breaks or subsidies of that nature to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan, don't mean to say that exactly, but they can go into effect, can stimulate change very quickly. Países estão reagindo de diferentes formas, tentando acabar com a desinformação e as falsas informações na internet. Em alguns casos, a internet está sendo derrubada para impedir que haja pânico. Quanto controle de informação deve haver? E por quem? E como a falsa informação pode ser um desafio? E se a falsa informação vier dos próprios governos e companhias? Acho que é muito importante que haja comunicação entre todos os lugares de cuidados para que não ocorra pânico em massa. Estamos em um momento onde as redes sociais devem dar o passo à frente e assumir que são plataformas de tecnologia e transmissão de informações e se juntar às comunidades científicas e acadêmicas para passar informações corretas e precisas. Counterweight, if not flood the zone of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. Uma coisa que não falamos sobre, eu estou pensando, será a hora de falar sobre isso, é um passo à frente dos governos com ações contra as fake news. Eu pessoalmente não acredito que tentar derrubar as coisas em relação à informação é algo prático ou certo. Nós temos algumas estratégias, como a estratégia do spam, que é reforçar e equipar fontes confiáveis de informações com o fato. Mas nós precisamos também pensar em alguma solução tecnológica para isso.
also need to actually think about a technological answer to this. A pandemia do coronavírus do evento 201 foi catastrófico. 65 milhões de pessoas morreram nos primeiros 18 meses. O início foi lento e pareceu controlado, mas então começou a se espalhar por grandes cidades e desse ponto em diante, a propagação da doença foi explosiva e com 6 meses haviam casos em todos os países do mundo. A economia global estava em queda livre, o PIB caiu 11%, mercados caíram entre 20% e 40% e levaram a um cenário de medo e baixa expectativa. Negócios estavam morrendo, bancos estavam caindo. Todo mundo só estava esperando o fim da tempestade. Economistas dizem que os problemas causados por uma pandemia dessas durarão por anos ou até uma década. A falta de fé no governo, as informações falsas e a destruição da sociedade poderiam durar ainda mais. Nós temos que perguntar, isso precisava ser tão ruim assim? Ou haviam coisas que poderíamos ter feito durante 5 a 10 anos antes da pandemia que poderiam ter diminuído os efeitos? Acreditamos que a resposta seja sim. Então, nós, como comunidade global, estamos finalmente prontos para fazer o trabalho duro de se preparar para a próxima pandemia.